Damos a palavra ao doutor Adalberto Santos, nosso secretário da PPI. Obrigado, presidente. Muito já se foi respondido aqui e eu coloquei aqui 5 pontos que eu acho que merecem destaque, né? E depois, eventualmente, eu posso pegar e aprofundar em outro ponto, porque nem todos são dirigidos ao PPI, né? Mas a questão do direito de passagem foi falado bastante, né? E a questão do operador ferroviário independente, né? E, no caso, a MP traz um dispositivo legal que vai dar o enforcement para poder acontecer, para poder regular isso aí, para dar força para a NTT ter o direito de passagem, que é a mudança da Lei 10.233. Nas disposições finais da NMP, no artigo 20, as concessões e suas prorrogações a serem outorgadas pela NTT e pela ANTAQ para a exploração da infraestrutura, precedidas ou não de obra pública, ou para a prestação de serviços de transporte ferroviário associado à exploração de infraestruturas, o texto original terão caráter de exclusividade e poderão ter caráter de exclusividade, é o que traz logo isso aqui. Ou significa o quê? Que caso a caso o poder público, a NTT vai poder analisar se naquele contrato vai deixar o caráter de exclusividade ou não. Não vai deixar. Então, já dá um delineamento, né? Pensamos bastante, tentamos colocar para quebrar totalmente o monopólio, a exclusividade, mas isso tem outras implicâncias. Se você garantir um direito de uma abertura total, quem é que vai dar contrapartida desse investimento? Você vai ter contratos turnkey, não vai ter contratos turnkey? Então, a discussão é bastante complexa, então a NTT vai trabalhar isso caso a caso. Então, essa questão já foi bastante debatida. Um outro ponto que foi colocado aqui de forma geral é as vantagens da prorrogação antecipada, né? E, de forma resumida, né, a grande vantagem é se permitir revisitar os termos contratuais que foram firmados na década de 90 e ajustar os equívocos contratuais e operacionais. Então, isso é a grande vantagem. Além de você não ter que esperar 10, 12 anos para você implementar os investimentos que o país tanto precisa nesse modal de importância ímpar para você poder tornar o país um país competitivo, né? Você também tem a possibilidade de mapear e corrigir as interferências nas cidades, os conflitos urbanos, modernizar os contratos de concessões, objetivar, construir nos contratos critérios de desempenho objetivos e resolver desde logo a questão do direito de passagem, como eu falei. Eu acho assim que a gente pode pegar vantagens, e está explícita no termo daí, quando a gente pega, por exemplo, o artigo 3º. O artigo 3º fala que o Ministério Setorial ou agências reguladoras, na condição de órgãos e entidades competentes, adotarão nos contratos prorrogados e relicitados, tratando aqui dos contratos prorrogados, as melhores práticas regulatórias. Não podemos pegar e prorrogar um contrato sem poder incorporar tudo o ganho de regulação que a gente teve nos últimos 20 anos, nos últimos 17 anos, 20 anos aí dessas concessões, incorporando novas tecnologias de serviço e, conforme o caso, novos investimentos, e nesse caso vai ter novos investimentos com certeza. Se a gente for no artigo 7 da MP, no artigo 7, está lá, o termo aditivo referente às prorrogações de que trata o artigo 5º deverá conter o respectivo cronograma de investimento obrigatórios, coisas que não tinha nos primeiros contratos, investimentos obrigatórios. Nós estamos falando de investimentos, não só investimentos para você conseguir atender a demanda, conseguir atender a disponibilidade e capacidade de carga, mas investimentos obrigatórios. Se falou-se muito, a gente pode obrigar agora a concessionária a fazer determinado trecho? Podemos sim. Investimentos obrigatórios, está aqui. Previsto incorporar mecanismos que desestimulem eventuais inexecuções. Ou seja, mais do que isso, a MP traz que você deve incorporar nesses novos contratos mecanismos que desestimulem a inexecução dessas obras. Não é multa, nós estamos falando de mecanismo. Tipo de desconto de reequilíbrios que tem nos contratos de concessão de rodovias, porque você não tem que recorrer da multa, já é auto-aplicável. Então, são coisas que a regulação foi ganhando ao longo do tempo. Mais adiante, e só para poder finalizar esse tópico, o artigo 9º, e aí eu vou ler o caput, que é bastante interessante, para efeito de aplicação do disposto nesse capítulo, os contratos de parcerias no setor ferroviário, especificamente do setor ferroviário, o órgão ou entidade competente poderá buscar as resoluções de questões operacionais e entraves logísticos para o setor, que vem confirmar a questão dos gargalos, das interferências nas cidades que a gente tem que resolver, e está de forma clara aqui. No parágrafo 1º, né, que já foi colocado aqui, que é outra questão que a gente pode colocar, a desvinculação
A vinculação ou a desvinculação de trechos ferroviários. E aí já me remete a outra questão que foi levantada aqui, que é o que fazer com os trechos inoperantes ociosos, né? Eu acho assim que temos que repensar e temos que buscar a melhor utilidade para esses trechos ociosos e inoperantes. Quando eu fui trabalhar... Eles podem ser destacados, mas mais do que ser destacados, a gente tem que dar uma finalidade para eles. A gente tem que buscar uma serventia para eles. Pode ser o transporte passageiro, pode ser um transporte turístico, igual colocou aqui, ou pode ter outra finalidade, até transporte de cargas para operadores menores. Então você vai pegar, por exemplo, assim, e eu quando eu fui fazer pelo tribunal acompanhar a privatização da rede ferroviária na Malha Sul, recordo muito bem que o pessoal falava 20 anos atrás que a carga estava subindo. Que a carga estava subindo para o Mato Grosso do Sul. E hoje a gente já vê que já está lá em cima, né? E que o estado do Paraná ainda tem uma carga muito boa, uma carga grande, mas que sai pelo Porto de Paranaguá ou sai pelo Porto lá de São Francisco do Sul. Por outro lado, o Rio Grande do Sul, você teria que investir muito no Porto de Rio Grande, e também lá você tem uma malha que ela tem os raios de cobertura muito pequeno, em virtude até do relevo do Rio Grande do Sul. Então, o que se questiona é o seguinte: a gente vai transportar carga lá e lá não tem carga? Como é que a gente vai fazer, né? Tem que arranjar uma destinação para lá. E lá tem uma destinação que a gente pode ver. Ou pode transportar até carga, mas não de uma forma que é transportado por essas grandes operadoras. Então, é uma questão que tem que ser estudado, e aí está o grupo de trabalho para poder estudar isso aí. E a gente está contando com consultoria, é um grupo de trabalho que está sendo coordenado pela NTT, mas que tem uma série de técnicos nisso daí. A outra questão que foi colocada aqui é o transporte de passageiros. E aí o Fernando Paes já respondeu, e eu ia até consultar os universitários aqui, o Alexandre Porto, porque os atuais contratos de ferrovias já prevê um espaço para o trem de passageiro. Basta fazer uma nova licitação e colocar lá, não é? Então tem essa prerrogativa, eu já li esses contratos há um tempo atrás, tem essas prerrogativas. E alguns já têm isso aí, lá no Rio Grande do Sul tem, e lá no estado lá do Paraná tem, e do Paraná, inclusive, o Paraná no contrato original não tinha a litorina. E aí eu vou fazer até um registro aqui, porque quando nós fomos fazer auditoria, lá na época, e o governo federal não colocou o transporte de passageiros lá, a secretária de Cultura me procurou na época e falou assim: Adalberto, foi falar da importância, e a gente estava preocupado mais com números. Na época você estava lá no TCU. No TCU, exatamente. Estava preocupado com o número. Eu falei: se eu conseguir atender tudo até quinta-feira, sexta-feira a gente atende vocês e a gente faz uma volta. Que ela queria me mostrar a importância. E junto com o secretário de Turismo, mais um historiador, uma bióloga, eu tive o privilégio de descer de Curitiba até Paranaguá, passando por Morretes, no carro de via, onde ela explicou tudo e fizeram um resumo para mim, eu coloquei no relatório e pedi a recomendação para abrir a janela para o trem de passageiro, e foi feito isso, que não tinha no edital originalmente, e depois eu voltei lá quando a litorina estava lá. Então você tem condições de você adequar vários trechos, você tem condições de buscar uma finalidade. Às vezes determinado trecho não serve para o transporte de carga a grandes volumes, mas serve por diversas finalidades. E aí a gente tem que buscar inteligência. E como que a gente busca a inteligência disso? E aí, nobre relator, deputado Sérgio Souza, eu vi aqui várias preocupações, e grandes preocupações aqui, a gente só consegue num debate, só consegue quando a gente ouve a sociedade, ouve quem está sendo atingido ali. E eu sempre falei em algumas palestras, já me perguntaram, qual que é a diferença da consulta e da audiência pública? A consulta pública você faz ela e todo mundo contribui, os grandes operadores vão, às vezes pela informática, às vezes pelo computador, mas a audiência é presencial. A audiência é para ouvir o pessoal que está sendo afetado pelo aquele serviço que está sendo concedido. Então, talvez seja uma hora da gente não só colocar, como está previsto aqui, a consulta pública na MP, mas também como obrigação de ter audiência pública para a gente poder ouvir e tentar resolver os gargalos que estão afetando as cidades. Talvez seja uma coisa que para a gente poder evoluir nisso daí, também a possibilidade... Tem uma pergunta aqui que está me incomodando. Por favor, senadora. Mesmo, o senhor disse aí que tem um grupo de estudos que vai estudar a viabilidade de aplicação, de utilização dessa malha ociosa para outros fins. Mas, enquanto não se viabiliza isso, ela vai continuar incidindo sobre a tarifa?
Olha, essa pergunta eu vou ter que passar para o regulador, viu? Porque aí eu estaria avocando uma atribuição que não é minha, né? Mas aí, hein, Adalberto, acredito que sim, porque está no contrato tá no original, contrato, não pode ser diferente. Agora, a venda, a devolução, aí não. Coloca. Então, assim, já respondi isso. E agora, mas assim, de pronto, eu queria colocar o quinto ponto, assim, que eu achei que é fantástico. Porque é um ponto que vem ao encontro ao interesse público e é um ponto que a gente consegue fazer modificações estruturais para o país, não modificações pontuais. E aí eu vou querer, assim, eu achei assim fantástica, deputado Hugo Leal, a sua sugestão da gente pegar e criar um fundo para a EPL. A gente precisa de planejamento. Mais do que planejamento, a gente precisa estruturar bons projetos. A gente não pode depender, e aí eu estou passando por isso aí agora, já passava no tribunal na questão do PMI, e agora pela EPL, da gente ter que revisar todos os PMIs, e isso atrasa porque a gente faz isso daí. Então, assim, temos que ter um órgão a nível nacional, e a EPL está aí para poder fazer planejamento, para dar previsibilidade, para poder estruturar projetos, com certeza. Então, eu achei isso aqui fantástico, essa sugestão, e eu não poderia deixar de colocar. Isso aí, esse reforço é porque para sensibilizar o relator, que ele vai perceber da importância, e ele sabe da importância de ter recursos para a programação, para o planejamento. Eu acho que isso é essencial, é o mínimo que nós podemos contribuir para o longo prazo. A gente tem exercitado e exercitando bastante a criatividade na construção dessa MP, quando a gente pegou e falou o seguinte: olha, desde o valor de outorga voltar para o Caixa Único do Tesouro e a gente não saber se vai ser devolvida à ferrovia, então vamos pegar e fazer com que esse valor de outorga seja aplicado. Então, esse ponto é um ponto essencial. Gostaria também aqui, para poder colocar aqui, a questão que foi levantada pelo doutor subprocurador-geral da República, né, na questão da questão dos 30 anos, né, que você vai estar prorrogando um contrato por 30 anos e no 20º, em 2023, a gente já vê que já colocou. Engraçado que eu fui alertado sobre isso, li em casa isso aí, e foi bom que eu tive que revisitar todos os estudos feitos pela NTT, todos os contratos, e fiquei com bastante dúvida, coloquei 2 técnicos para poder analisar essa questão aí e para a gente poder depois discutir com o Alexandre Porto, com a NTT, com a equipe deles, né? Então, são pontos que realmente chamam atenção, ele já explicou aqui, a gente vai aprofundar, mas, assim, uma outra missão do PPI é poder aprofundar. Fazer um trabalho, Uriel, igual o tribunal está fazendo, que a gente não pode deixar que o tribunal faça lá nas secretarias todinhas. Então, a gente está colocando no PPI, em cada projeto, 2, 3 técnicos para poder aprofundar e fazer logo esse debate que está sendo feito aí. Gostaria também, não podia deixar de elogiar o esforço aqui feito pela NTT, aí na pessoa do Alexandre Porto, né, que quando você olha o contrato de concessão, quando você lê o contrato de concessão celebrado na década de 90 e lê esse, que ainda cabe, tem espaço para um aperfeiçoamento da malha paulista, mas você vê que já teve um grande avanço. Acho que temos que ter grande avanço, mas, sobretudo, para a gente também olhar o lado do usuário ferroviário. Então, a gente tem que ter esse avanço para olhar o lado do ferroviário. E terminando já, para não deixar a senadora Lúcia Vânia sem resposta no que se refere à BR-153, né, a medida provisória tem uma saída para ela. A saída para ela é a relicitação. Agora, a gente tem que... Ela tem um processo avançado, que o Alexandre Porto pode poder colocar também, um processo avançado rumo à decretação da caducidade da concessão. E entrando a caducidade, ela pode ser incluída no programa para fazer uma nova licitação. Então, de pronto, a gente já vai estar dando esforço para fazer logo esses estudos, para não ter essa desassistência da prestação de serviço lá no estado do Goiás, nessa região muito fundamental que passa ali por São Francisco, Petrolina, Jaraguá e subindo ali para o estado de Tocantins. Uma vez decretada a caducidade, ela enquadra na medida provisória para relicitação? Se você pode fazer a relicitação dela de imediato. Ou mesmo pode fazer uma nova licitação.